Sejam bem-vindos ao Reino Maravilhoso. Temos mais um podcast com um convidado especial, vindo hoje de Taboaço. José João Patrício é o atual presidente da Câmara Municipal de Taboaço e eu agradeço muito por estar aqui connosco também nesta conversa que vai parecer longa, mas não, vai passar muito rapidamente. Presidente, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado também, começo por agradecer o convite e é um gosto também falar de Taboaço, que é o meu município e tenho muito orgulho de o representar. Então, por esse orgulho, vamos começar pela sua freguesia, onde nasceu, porque eu quero saber histórias do menino José João. É um jovem que nasceu numa freguesia, que é uma das freguesias maiores do concelho, Sandim. fica virado mais a sul, digamos assim, e estive ligado desde cedo, fiz parte da banda de música formada em 1980, depois também fiz parte do Centro-Dia e a Associação Centro-Dia de Sandim, que hoje fez este ano fará 39 anos, penso eu, se a memória não me falha. Também fui, digamos assim, elemento fundador da instituição. Eu fui sempre alguém ligado à dinâmica da terra, o grupo rural, portanto, desporto, as coisas que havia lá na freguesia. É evidente que havia muita mais gente. A minha geração é uma geração onde havia muita gente e desde cedo tive essa ligação. Depois, mais tarde, também veio a política, mas isso são histórias que ao fim e ao cabo acabam por acontecer na vida. A paixão pela matemática começou quando? Eu desde sempre gostei muito. Eu lembro mesmo da escola primária. Eu tenho colegas que às vezes me encontram e dizem assim: epá, para os meus filhos ou para os filhos dele, isto aqui era bom, pá, mesmo na escola primária, nos problemas. Eu sempre gostei, por exemplo, de resolver muitos problemas na escola primária. E foi algo que gostei muito. A matemática, as ciências da natureza, foi algo que me fascinou sempre bastante. É. Então, ser professor foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Não, curiosamente, até o 9º ano, eu queria ser enfermeiro. E depois, mais tarde, é que veio esse gosto, precisamente pelo 12º ano, soube que havia, inclusive, a Escola Superior de Educação, esse tipo de curso virado para o ensino, e foi aí que descobri o gosto por ser professor, e sinceramente, se hoje voltasse atrás, voltava a concorrer para professor. O que é mais difícil em ser professor? Sei lá, eu acho que há vários desafios. Acho que um desafio interessante é conseguir motivar os alunos. Uma das coisas que eu acho que o professor deve pensar sempre é arranjar estratégias, arranjar metodologias de ensino, é uma forma como cada aula é tipo uma aventura, que vamos fazer em conjunto, e despertar esse gosto pela matemática, ao fim e ao cabo também ligar essa matemática o mais possível à vida, ao dia-a-dia, perceberem que aqui não é assim nada tão abstrato, tão estranho, tão impossível, digamos, mas acho que esse é o desafio, e realmente tinha muitas vezes esse feedback dos alunos que me diziam que quando foram meus alunos gostavam da matemática, depois deixaram de gostar. E acho que às vezes também a matemática passa muito por esse estigma que as pessoas têm. Alguns alunos dizem, o pai mesmo em casa diz, ter negativa a matemática é até desculpável, é aceitável porque eu também ou a tua mãe, também nunca gostamos da matemática. Mas eu acho que passa muito por esse estigma que às vezes traumatiza, que vem de fora, porque a matemática é uma ciência que, para mim, está ligada à vida, não é? Tudo da vida precisa da matemática. E depois tem esse fascínio de ter muita ligação ao dia-a-dia, portanto, eu acho que é algo que é muito ligado à vida, como é ligado à vida, é interessante. Presidente, eu descobri que você foi professor de um outro atual presidente de Câmara. É verdade. Como é que é possível termos o professor, porque a diferença de idade não é assim tão grande, não é? Não. Então, você estava a começar a dar aulas quando não, foi... Foi assim, quando fiz o 12º ano, na altura havia os exames da frição, e aquilo não correu muito bem. Então o que acontece? Havia vagas no ensino. Então eu vou dar aulas para Sobrancelho. Entretanto, preparei para o ensino, normalmente para concorrer, mas eu não tinha pedido o adiamento da tropa. Então o que acontece? Começo a dar aulas e apanho o Carlos Santos, uma aluna numa turma de 7º ano, que eu fui dar matemática e fui dar biologia. E entretanto, depois só trabalhei como professor lá cerca de 5 meses, porque entretanto tive que ir para a tropa, na tropa repito os exames e entro no ensino superior ainda na tropa. Mas foi curiosamente ele, também no outro dia um engenheiro que esteve lá na Câmara comigo, que também era da turma dele, mas do Carlos ficou uma ligação porque também ele fazia parte da banda de música de Ferreirim. Exatamente. Então, houve alguns encontros também da banda de Sandim com a banda de Ferreirim. Portanto, ficou alguma ligação com ele, também com mais alguns elementos da banda, e foi-se mantendo esta ligação com ele, curiosamente, ao longo dos tempos. E agora são 2 presidentes que estão na Cimedouro. Isto é muito interessante e gostei de ter descoberto. O senhor presidente também foi diretor da escola Abel Botelho, não é? Também esse desafio surgiu em 2021, depois tive diretor até finais de 2022,
mas depois foi um desafio que assumi, mas tive um certo desencanto com aquela função, porque apanhei uma série de situações, nomeadamente do envolvimento do município. Isso desagradou-me um bocado, de ver que o município não tinha uma política de visão para a educação. Senti que, ao fim e ao cabo, interessava era que o diretor estivesse na escola caladinho, sem fazer grande movimentação. E foi um bocado frustrante, sentir que estava a lutar um bocado contra uma barreira que não queriam que o diretor fizesse, já tivesse protagonismo, mas sobretudo eu lutava pela escola, por melhorar a escola, e cansei de determinadas situações que eu vi à minha volta, e achei por bem, e não me arrependo de ter seguido outro rumo, onde eu fui muito mais útil, onde sobretudo fui por, digamos, a minha experiência em prol do desenvolvimento, neste caso da cooperação portuguesa em Angola, onde num projeto de formação de professores, onde eu acho que deixei mais marcas e fui mais útil do que se tivesse continuado naquele momento em Taboaço. Você é uma das pessoas que eu mais queria fazer esta pergunta, porque tanto se fala em imigração, tanto se fala em imigrantes no nosso contexto atual. Você foi um homem que esteve lá fora e que viveu com pessoas de outro país e voltou. Que visão é que nós devemos ter em Portugal para os nossos imigrantes? Olha, repara, os últimos 10 anos de vida passei 8 em Angola. E é curioso ver a forma como era recebido em todo lado, a forma como os portugueses são tratados lá fora. Eu estive também na África do Sul, estive também na Namíbia. Portanto, estamos a falar do facto de dizer que era português, era sempre muito bem acolhido. Às vezes temos este estigma que nos percebe, acho que a única explicação é a ignorância. Porque realmente eu acho que enriquece o ser humano, é esta ligação que todos temos. O ser humano é universal. E acho que Portugal é um país que correu o mundo inteiro. Eu conheci um investigador russo, que vive lá na Angola, vivia há uns 30 anos, ele dizia assim, quando me conheceu, dizia: vocês portugueses deviam ser o povo que deviam andar de cabeça erguida, porque vocês fizeram o maior feito da humanidade. Foi realmente terem feito a viagem da circunnavegação à volta do mundo, não é? Naquele tempo, sem tecnologia, vocês conseguiram fazer esse feito. E realmente nós corremos o mundo inteiro, nós fomos em todo lado recebidos calorosamente. E conseguimos deixar esta raiz. Somos um povo que está aprovado, que é uma mixelândia de culturas e de misturas, e portanto, eu chego a Angola, chego até mesmo a África do Sul, nota-se a influência que há, e também que temos cá em Portugal. Portanto, ou seja, contar com outras gentes, acho que nos deve fazer desenvolver mais a nossa capacidade humana, mais o nosso humanismo, mais a nossa tolerância, porque temos coisas em Portugal que não são nossas também foram trazidas de outros lados, e no outro lado são coisas que foram levadas também por nós. Portanto, acho que é disso que é feito o mundo, não é? É disso que é feito o mundo, e acho que nos enriquece esta visão do mundo global, de toda a gente, precisamos todos uns dos outros. E o Douro, Presidente, como é que vê o nosso Douro? Olha, o Douro tem um misto, na minha perspectiva, de beleza, de encanto, por um lado, não é? Que fascina os nossos turistas que vêm. Por outro lado, um lado de preocupação, porque vemos um Douro que não está a ganhar em termos de poder de compra das pessoas que vivem no Douro. Falamos na questão dos vitivinicultores, não é? Que está numa fase muito difícil, que são o grande pulmão do Douro, porque toda esta paisagem magnífica resulta do trabalho árduo. Eu disse isso quando me apresentei como candidato. Trabalhar na vinha é um trabalho muito duro, e realmente vemos o desagrado, porque aquelas políticas que têm sido feitas ao longo dos anos não têm trazido mais rendimento aos agricultores. Vemos todas estas situações todas da comercialização dos vinhos. Vemos a própria Casa do Douro, que vive ali numa coisa, um limbo esquisito. Eu ainda não domino muito do assunto, mas uma coisa muito estranha que se arrasta há muitos anos. A região mais antiga demarcada do mundo está no ponto em que está. E preocupa-me um bocado se isso não fica só entregue a grandes grupos económicos que vêm para aqui, faturam muito, grandes negócios, mas para quem cá está, para quem cá vive, depara-se com quer licenciar uma casa, quer fazer a reconstrução de uma casa, é o património mundial que só cria mais obstáculos. Na prática, já dei por mim a questionar-me, e pessoas que me questionam o que é que o rótulo do Douro Património da Humanidade trouxe ao nosso território, que benefícios. Eu falo no exemplo da Estrada Municipal 504, liga a 222, a Valença do Douro, está no estado lastimável. Desde 2001, que somos Património da Humanidade, nenhuma intervenção foi feita. É uma estrada municipal, o município não tem dinheiro, é por lá que circula grande o tráfego do turismo que vem ali à Valença do Douro, e não só, também segue depois para a Pesqueira, para Penedono. No entanto, que mais valias nós temos deste rótulo para poder fazer uma intervenção naquela estrada? Provavelmente vamos ter ainda mais complicações quando vier o projeto, por causa disto e daquilo que se exige e reivindica, mas o que me preocupa é quem está cá,
cada vez é preciso ser resiliente, porque chegam pessoas que vêm nos visitar, chegar a Taboaço, tantas curvas. Eu digo, bem, nos Alpes Suíços também, que eu saiba que não são grandes retas, tem lá, também tem curvas, não é? Mas, portanto, o Douro preocupa-me esse lado, sobretudo das pessoas que ali estão, que investiram, jovens que querem erradicar, mas que se deparam com cada vez mais burocracias, cada vez mais nós temos obrigações de receber ordens superiores de instituições que muitas vezes, sei lá, será que nos conhecem verdadeiramente, será que se preocupam connosco? Ou então estão lá no Porto, estão lá em Lisboa, esquecem-se muito de quem cá vive. E ficam as verdadeiras questões. Presidente, e Taboaço? O que é que Taboaço tem de melhor? O que é que nós devemos conhecer de Taboaço? Taboaço, acho que ainda tem muita coisa para mostrar. Acho que tem, sem dúvidas, que o vinho, o azeite são produtos de referência, mas também temos a parte da serra, onde temos a batata, a castanha, a própria maçã, a pera. Está a ser feita lá uma plantação enorme de pera rocha, em plena serra, ali de Chabães. Temos a paisagem, temos o património, temos trilhos antigos, milenares, por onde passaram antepassados nossos, e que vale a pena promover, e temos as pessoas, como é lógico. Qualquer território sem as pessoas não vale nada, não é? E são gente boa. Eu acho que todo o interior tem esta matriz de ser gente simples, gente que sabe receber, gente que acolhe bem, enfim, mesmo com muitas dificuldades, está sempre também receptível para receber. Por isso, quer dizer, acho que Taboaço tem muito a explorar e tem muito a mostrar, que gradualmente, e espero que durante este mandato, iremos criar dinâmicas e oportunidades para demonstrar e mostrar todo esse potencial que realmente investidores estão a chegar e estão a procurar Taboaço. E isso é realmente importante, não é, Presidente? Sem dúvida. O investimento era uma das coisas também, desde sempre nós entendemos que é crucial. Não só o financiamento público, através dos programas de financiamento da União Europeia, mas também investimento privado, de pessoas que querem investir. Ainda hoje de manhã, antes de vir para aqui, estive reunido com um investidor que tem um projeto fantástico para Taboaço, que é um projeto de excelência, mas há outros mais pequenos que também querem trazer esse investimento. E claro que Taboaço tem que, o município, é um dos grandes desafios do município, é sobretudo ser um facilitador disso. Embora depois temos aqui outras entidades que nos criam cada vez mais obstáculos, alguns compreensíveis, da questão ambiental. Porque essas empresas vão precisar de mão de obra e nós precisamos de colocar as pessoas a trabalhar, não é? Sem dúvida que também queremos que os jovens possam ficar tendo oportunidades e também atrair gente que possa vir para Taboaço. Porque Taboaço tem coisas muito boas, tem um ar puro, tem uma paisagem, tem uma segurança. Eu no verão encontrei algumas vezes alguns turistas brasileiros, por exemplo, que eles me chamavam a atenção para coisas que nós, por exemplo, nem sequer valorizamos, que o fato de estar numa esplanada com miúdos, a desfrutar a maior tranquilidade de um café ou um pastel de nata, com o telemóvel em cima da mesa, porque há segurança total, portanto podes deixar quase a porta com a chave ainda, podes deixar a porta com a chave, portanto, isto é realmente, nos dias de hoje, são coisas muito boas. Sabemos que há vizinhos que também podem ficam-nos com o pão, o padeiro passa e o padeiro deixa-nos o pão na porta, depois pagamos, ou então deixamos lá no próprio saco um porta-moedas com as moedas, não é? São pequenas coisas que podem parecer banais para algumas pessoas, mas são muito importantes. Não, e para algumas que são de fora, isso já é uma realidade completamente diferente daquilo que vivem. Quando nós vamos para fora, toda a gente fala do nosso vinho, todas as pessoas falam da nossa paisagem. O Presidente falou e bem das nossas gentes, que é realmente a maior riqueza que nós temos. Quando se sentou, Presidente, na primeira vez que ganhou as eleições recentes e se sentou na cadeira de Presidente de Câmara no primeiro dia, o que é que lhe passou pela cabeça? Olha, um misto, duas sensações sobretudo. Por um lado, uma grande responsabilidade de sentir que a partir dali, sobretudo o corre mal, tem um rosto, não é? O que corre mal, porque corre bem, normalmente costumamos dizer, corre bem é mérito de toda a gente, mas corre mal, o Presidente da Câmara é logo o rosto, não é? Por outro lado, sinceramente, um pensamento assim, é preciso ser um bocado maluco. Nos dias atuais, sinceramente, acredite. Quem quiser levar isto assim com um espírito de missão, lutar pela causa da nossa terra, sem estar a pensar noutros focos, a não ser este foco da nossa causa, porque os desafios são muitos. As pessoas cada vez mais são menos tolerantes e exigem tudo para ontem. Eu estou há 2 meses na Câmara, há pessoas que já queriam ver obras e obras e obras, estou há 2 meses, quer dizer, 2 meses nem aquecer a cadeira, não é? Mas realmente me senti essa dupla faceta da responsabilidade. Por outro lado, acho que é preciso, nos dias de hoje, quem quiser levar isto com responsabilidade, com seriedade, tira aqui um bocadinho de alguma loucura aqui dentro, para aguentar o stress, a pressão diária, que pela própria proximidade nos exigem, sabe?
Se for preciso, ou o Primeiro-Ministro, ou outra entidade qualquer toleram, porque está lá longe, e o Presidente da Câmara não toleram. Pressionam para hoje e para amanhã, portanto temos de dar respostas quase de imediato, que não conseguimos, que é impossível. Você esteve desde cedo no poder local, não é? Você já passou por todos os cargos que poderia ter passado até chegar aqui. O currículo não veio, agora apareceu o Presidente de Câmara. Não, já passou por junta de freguesia, já passou por variação, já passou até pela oposição. Este caminho facilita agora um bocadinho este novo lugar. Ajuda, sem dúvida. Se tivesse chegado ali a zero, se agora se mesmo assim é difícil, seria muito mais difícil. Mas posso dizer que assim, essa é a minha histórico político, é muito casual. Não é aquele político de carreira que vem, pronto, o pai já estava, ou porque o irmão já estava. Surgiu muito pontual. Quando concorri a primeira vez à Junta de Freguesia, foi uma situação nova, na altura, enfrentava pessoas que estavam ali no poder quase há 20 anos, foi uma aprendizagem, porque era tudo assim malta de jovem, foi uma aprendizagem tremenda, levamos assim uma derrota valente, e 4 anos depois estávamos a ganhar a Junta de Freguesia. Depois, com o fim de 4 anos, como achei que tudo que tínhamos prometido estava consolidado, exceto uma coisa, que era, não tínhamos conseguido criar o posto médico, mas tinha ajudado a vir um médico, através dos jesuítas, um médico moldavo para Taboaço, onde esteve 2 anos. Através dos jesuítas, da Fundação Carlos de Gulbenkian, eu como presidente da Junta, na altura com o apoio também da Câmara, que facultou o alojamento, consegui que esse médico viesse para Taboaço. E, portanto, o resto, criar o balcão do Creatério em Sindim, toda uma série de infraestruturas, conseguimos fazer isto em 4 anos. Foi um trabalho notável. Então entendi que, se sabe ali, é importante o desapego das coisas, e voltei à minha vida normal. E depois, em 2009, fui desafiado novamente para vir para a Câmara. Também a partida seria uma vitória quase impossível de conseguir, e conseguiu-se. E 4 anos depois, perdeu-se. Portanto, é sei vida, que é não perder, é? sei que é ganhar. Exatamente. Portanto, cheguei a primeira vez ao Salão Nobre como Presidente da Câmara, depois tive como vice, depois estive como vereador da oposição e agora estou como presidente. Portanto, só falta um lugar no lugar da Assembleia, como deputado da Assembleia. E dei por mim um dia destes a pensar e a fazer essa análise, que é importante as pessoas perceberem que hoje estamos aqui, amanhã, ou seja, o poder é efêmero. Isso mesmo. Há uma história que se conta dos imperadores romanos, que quando ganhavam as batalhas eram recebidos em Roma, de uma forma apoteótica, e portanto, as tropas todas ficavam à entrada da cidade, entrava a alta patente na cidade, e levava o soldado raso com ele, e de 500 em 500 metros, o soldado raso dizia-lhe: tu és mortal. Ou seja, muita apoteose, muita loucura, cuidado, tu és mortal. Eu tenho todos os dias essa sensação. Este cargo, não é vitalício, o poder é efêmero. Portanto, estou mandatado para 4 anos, dar a cara, digamos assim, por Taboaço, por fazer tudo por esta terra, e isso faço de convicção, aquilo que eu digo é sentido. Depois, saberá, ao fim de 4 anos tenho uma avaliação externa, que será o eleitorado de Taboaço, portanto, vivo com total desapego, porque já estive, já não estive, e portanto, se a vida... Tenho mais vida para fora da política, portanto, se não continuar na política, volto à minha vida de professor, que também gosto de ser professor. Portanto, vivo isto, sobretudo, com o foco, como missão, de lutar pela causa que é Taboaço. O resto, depois, virá por acréscimo. A saúde, a educação, são 2 questões que lhe preocupam em Taboaço? Muito. Estamos a trabalhar nisso. Olha, a nível da saúde, agora houve concurso para médicos, que não foi ocupado, mas estamos a preparar aqui digamos assim, uma espécie de um projeto de atrair médicos. E, inclusive, fiz a semana passada também um contato com alguém. Para o nosso território é sempre uma enorme dificuldade, não é, Presidente? É evidente que assim, os municípios têm que ser proativos. E uma das formas que nós temos é criar aqui uma proposta de atratividade, onde esse médico que escolha vir para Taboaço, além de ser a qualidade de vida, ter ginásio, ter piscinas, Taboaço tem uma excelente piscina, ter uma paisagem fantástica, esta segurança, ter da parte da Câmara uma contrapartida, meramente a nível da habitação e mais algumas coisas que podemos oferecer, de forma que seja uma forma de atrair e também ter esse médico no nosso território. Na área de educação, estamos agora com um novo projeto do agrupamento de escolas Abel Botelho, portanto, vamos submeter a candidatura, temos uma candidatura que está classificada como P2, e, portanto, pensamos que este ano é o ano de arranque, finalmente, desta obra, que também é uma obra que esteve encarancada há muito tempo. Como diretor da escola também bati por ela, e na altura não vi muita vontade, nem grande, digamos assim, mobilização do poder autárquico, e agora temos que agarrar com unhas e dentes. O projeto está feito, vamos submetê-lo. Portanto, tanto na educação está assim, e na saúde queremos fazer também dessa maneira, e também tenho outro contacto nível de, eventualmente, poder seduzir, como já foi feito no passado, eventualmente médicos estrangeiros que possam vir, que reúnam condições, não é? que estejam devidamente enquadrados no nosso sistema de saúde, porque não?
Nós temos que abrir as portas quando precisamos das pessoas, até porque os nossos também vão lá para fora fazer o mesmo. Taboaço precisamente precisa de ser povoada, portanto os nossos territórios estão muito despovoados e portanto precisamos de gente que venha, gente qualificada ainda melhor, não é? Porque gente qualificada ainda melhor, portanto isso também é uma aposta a trazer gente, de preferência gente qualificada. Agora o município não pode só dizer queremos cá, queremos, portanto tem que ser proativo, essa proatividade é criar condições, não é? Essa é a nossa obrigação. Para além da educação, da saúde, o que é que mais será assim aquela obra que você daqui a 4 anos quer dizer, Andréia, eu disse-lhe naquela entrevista e fiz? Olha, pois, a escola, se Deus quiser, será uma delas, não é? Eu sei, essa é importante. Estamos com o dilema da habitação. Para ter uma ideia, eu reuni faz amanhã 15 dias no Iru, pela primeira vez o Presidente da Câmara de Taboaço reuniu no Iru, pela primeira vez. Portanto, estava tudo parado a nível dos projetos, grosso modo. E eu reuni na sexta-feira passada também com mais uma equipa técnica que veio a Taboaço. Estou muito determinado, sobretudo na habitação social de Taboaço, que podemos fazer. Não vai ser muita, mas 3, 4, 5 fogos que poderemos agarrar. Vamos agarrá-los com unhas e dentes, como costuma dizer. Mas, sem dúvidas, que eu gostava que no final do mandato tivéssemos uma praça requalificada dentro da vila, que desse uma imagem inovadora, a escola requalificada. Eu acho que ter ali alguma habitação também requalificada, pois pode ser afeta até este tipo de atratividade para quadros qualificados que queiram vir, médicos e outros, eventualmente, e, sobretudo, uma questão também muito preocupante, que já há pouco toquei nela, que são 2 estradas municipais que nós temos, que é a tal que liga 222 a Valença do Douro, a tal municipal 504, e a 515, que liga Taboaço, digamos, ao sul, através de Arcos, Chabães, Arcos, liga a Moimenta da Beira, que é uma estrada, são 2 eixos cruciais e que estão em muito mau estado. Há mais de 30 anos que nos sofrem intervenção e que queria muito ver requalificadas nestes 4 anos. E que é preciso fazer força nas entidades competentes para que isso seja uma realidade, não é, Presidente? Mas eu acredito que vai fazer essa força. Querer a poder, não é? Claro que sim. Nós temos sempre muita vontade de fazer as coisas, mas também é preciso entender que um Presidente de Câmara não pode apenas olhar, detectar o problema e resolvê-lo na hora, porque é preciso realmente financeiramente ter, e não só, e permissões, que é necessário ter sempre da parte do Estado e das entidades competentes. Para si, a Cimedouro, assim que chegou aqui, é uma união, uma vantagem, é um alicerce para realmente se sentir mais confortável neste novo caminho? Sem dúvida. Primeiro, Cime é um local onde temos projetos de financiamento. E, portanto, sem projetos, a situação financeira que Taboaço tem, é impossível, de alguma forma, concretizar tudo aquilo que há pouco falava. Mas depois, há aqui todo um conjunto de autarcas, não é? De várias áreas também geográficas dentro do Douro, mas também com várias experiências de vida, não é? Com várias experiências políticas. E também é interessante essa partilha. Isto tem acontecido, eu já me recorri de 2 ou 3, e vou-me recorrer de mais, de certeza absoluta, de contactos que têm no sítio A, no sítio B, que de alguma forma agilizam, mas também da própria forma como, porque assim, não há um curso de aprendizagem para ser Presidente de Câmara, não é? E, portanto, como é que eu tenho aqui um projeto? Como é que eu implemento? Como é que eu faço, não é? E, portanto, já me socorri de um outro colega, mais experiente, que de alguma forma também desde o início senti essa vontade e esse todo o interesse também em ajudar, não é? Mas que pode ser aqui um elemento fantástico, porque, ao fim e ao cabo, vai-me desbloquear procedimentos, não é? Que numa primeira abordagem podem parecer muito complicados, mas com estas dicas, claro, são importantes. A união faz a força. Sem dúvida. Tenho assim 4 perguntas rápidas para fazer, porque realmente os nossos telespectadores vão poder ver esta entrevista e vamos então saber 4 coisas sobre o Presidente da Câmara de Taboaço que não sabem. Já sabem que você é do Benfica e isso não vai ser pergunta, porque quem é do Benfica e nós não podemos negar. Depois, quero saber qual foi o livro mais interessante que já teve nas suas mãos. Eu sei que você gosta de ler, sei que gosta de paz, de oxigênio, limpinho. Diga-me um livro que marcou a sua vida. Há vários. Em Portugal há um livro que me marcou, que eu lia com os meus 18 anos, que é O Perfume, do Patrick Sounsin. Depois, em África, descobri toda uma literatura de escritores angolanos, nomeadamente Pepe Tela e o Água Lusa, que me marcaram muito também. Para não falarem mais, também gosto muito de outros portugueses, mas, por exemplo, o Miguel Torga. Engraçado, tinha lido aqui na minha adolescência, eu voltei a ler isso ano passado. Fiquei super encantado. A forma como ele fala das nossas terras. Eu estava a ler aquilo e via a minha aldeia, a minha terra, quando eu era miúdo, quer dizer, toda a realidade da própria miséria que existia, porque
Hoje em dia há uma ideia que hoje está tudo mal, não é? Portanto, que estes 50 anos não houve desenvolvimento, as pessoas nem imaginam, tenho 59 anos quase, quero viver há 50 anos, do Água Lusa tem um livro interessante que é O Céu na Terra, e o Mayombe do Pepe Tela, por exemplo, são livros, para não falar noutros, olha, a própria escritora moçambicana, que de repente, ela de repente estou com um lápis do nome dela, mas que também tem uma escrita fantástica, aqui, inclusive sobre a cultura da mulher também na sociedade, sobre os direitos da mulher. Eu gosto muito de ler, sinceramente, gosto muito de ler. Já que tocou nesse assunto, e porque eu tenho sempre essa minha bandeira, para si é importante que a defesa da mulher seja feita, Presidente? Sem dúvida. Assim, isto da igualdade não pode ser uma conversa só de conversa, não é? E confesso que me custa entender, às vezes no século XXI, comentários que eu vejo, práticas que ainda hoje estão em vigor, não é? Que eu acho que, enfim, a nossa humanidade está a evoluir muito pouco, sobretudo desse lado, não é? E por outro lado, às vezes também vejo, assim, é uma luta difícil, porque acho que as mulheres também não deviam aceitar determinadas coisas, que às vezes aceitam, e acho que os homens também não deviam aceitar determinadas coisas, muito sinceramente. São temas que deveriam ser levados às crianças para que elas crescessem já formadas com este tipo de dinâmicas, não é? Evidente que isto também passa muito por casa, sem dúvidas. Eu vejo, quer dizer, a gente vê sobretudo quando os nossos filhos atingem uma certa idade, também têm os seus relacionamentos, tudo isso, passa muito da imagem que se viram em casa. O respeito pela esposa ou pela companheira passa muito também pelo respeito que o pai tinha pela mãe. Quem é a mulher que você mais admira no mundo? Olha, uma boa pergunta, assim, de repente, algumas, a amada Teresa de Calcutá já não está cá, mas acho que ela deixou ensinamentos, a simplicidade dela, por exemplo, a entrega, o poder de entrega em prol dos outros, a troco de nada, é algo que impressiona, não é? Assim, atualmente, nos meios de hoje, Margaret Thatcher, também li algumas coisas dela, também gostei. Temos assim, a Maria Lourdes Pintacil, tenho lido algumas coisas dela, confesso que apanhei agora assim mais tarde. Mas pode ser alguma de Taboase também. Pois, assim, é evidente que eu acho que, assim, podia falar da minha mãe, podia falar da minha mulher, por exemplo, que acho que são pessoas corajosas, são pessoas lutadoras, e acho que esse lado, admiro muito esse lado. Mas, por exemplo, para quem esteve em África, acho que a África, sem dúvida, a mulher africana é uma inspiração, no sentido que a mulher africana tem o mundo todo às costas, e é impressionante a resiliência, a capacidade de fazer do nada fazer coisas, é uma coisa que emociona. Teríamos muito mais para conversar numa entrevista só a falar de Angola, não é? Foi o país que mais gostou de visitar, Presidente? Sim. Visitar, trabalhar no caso. Dentro da África, por exemplo, fascina muito, acho que assim, tem coisas a nível da organização que podem e devem ser melhoradas, mas acho que as pessoas, o calor humano, por exemplo, lá é algo que nos impressiona, chegarmos a qualquer sítio de forma simpática, sempre bem disposta, como somos recebidos. Como se todos conhecessem toda a gente, não é? Porque às vezes, realmente, nós portugueses somos muito cinzentos, muito retos, depois vamos mal dispostos de casa e depois vamos para os sítios mal dispostos. Está sempre bem dispostos, pá. Apesar de ter havido uma grande chorrada esta noite, ver problemas por trás que há sempre, a disposição é uma coisa que impressiona. E realmente é verdade, quer dizer, tristezas não pagam dívidas, não é? E o dia começa sempre depois do ano. E o Charlie Chaplin tem uma frase para mim marcante, que é: um dia sem sorrir é um dia perdido. E é verdade. Para mim é. Charlie Chaplin era uma figura do cinema que gostava? Era, e continuo a gostar, sabe que é a primeira vez que eu fui ao cinema, fui ver Charlie Chaplin, no antigo teatro que existe em Taboás, que é o teatro do... O Cine-Teatro é uma ideia também que quer trabalhar? Também tem que ser dado digamos, um destino àquilo. Mas agora é curioso que é que o Presidente da Câmara de Taboás, de repente, tem aqui uma falha do... Eu só estava a correr aqui o nome de um teatro aqui vizinho, mas do nosso teatro, de um indivíduo que tem uma história fantástica em Taboás, que criou uma companhia de teatro, que depois construíram aquele teatro que está lá, e que agora de repente continua sem não é João Ribeiro? Não. Um Presidente da Câmara que mete aqui uma falha que é imperdível, e agora de repente não me ocorre. Foi um senhor que veio para ali, inicialmente para a parte como conservador, depois também foi administrador, na altura, do município de Taboás, e criou em 1910, se não me falha, aquilo não se chamava companhia, chamava-se cooperativa de teatro. Compraram aquele armazém onde está o tal teatro atualmente, que agora não me recordo, continua com uma falha do nome do senhor, que é imperdoável,
aquele teatro que veio para os bombeiros, não é? Sim. E, portanto, converteram aquele armazém agrícola naquele teatro. Nos anos 40 teve uma projeção impressionante, fala-se que Irmínia Silva passou por lá, António Ribeirinho. Depois, eu estive lá, portanto, quando era habitual, no dia 1 de junho, íamos lá assistir a um filme projetado. E a última vez estivemos lá, talvez em 79 ou 80, porque depois, aliás, foi em 80 que saiu uma norma, uma diretiva da inspeção dos espaços de espetáculos a proibir, por questão da segurança pública, que os eventos passassem lá. Então, a primeira vez que eu fui assistir a uma peça, um filme do Charlie Chaplin, onde ele cose os sapatos e cose a bota. Muito interessante o filme. Mas o teatro que existe, o Teatro Luís de Freitas, um homem que veio para Taboaço em 1900 e pico, e portanto que era do Porto, que criou a tal cooperativa de teatro. Ele foi conservador, depois também foi administrador do Conselho, que na altura era assim que se chamava, ainda era administrador, e portanto era uma obra notável, e realmente o Luís de Freitas deixou aquela obra que devia ter sido valorizada, devia ter sido uma referência para nós, e infelizmente Taboaço não soube cuidar disso. E acho que, mas foi aí que viu o filme de Charlie Chaplin pela primeira vez. Vi o filme de Charlie Chaplin pela primeira vez, íamos ali ao cinema, era ali projetado o cinema, no dia 1 de junho, portanto, vi ali para os anos 70, finais de 70, que eu vi algumas, e vi também um espetáculo de teatro que ali houve. Estou-me a lembrar do grupo de teatro de Arcos, por exemplo, que tinha um senhor que era anão, e ele era uma personagem muito, muito engraçada na peça de teatro que ali apresentavam. Havia muito teatro em Taboaço, não era? Havia, a memória das freguesias, Sindim tinha, Longa também tinha, Parcos também tinha. Depois houve ali um vazio muito grande, muitos anos. Depois, felizmente, Taboaço tem neste momento um grupo bom, que é o Teatraço. Sim, sim. Mas continua sem ter um espaço. Taboaço é o único município daqui do Douro que não tem um auditório municipal. Mas vai ter, não vai, Presidente? Se quiser. Porque é importante, o teatro é uma das maiores expressões que nós temos da nossa cultura. A nível... Eu já fiz teatro, já fui responsável pelo grupo de teatro da escola durante alguns anos, portanto é algo também que me diz Isso é muito. Novidade. Pois, não estava nas minhas notas biográficas, não. Isso é novidade, não estava. Que fez teatro, não estava. É. Mas, olha, temos aqui um homem do teatro, quem sabe um dia assim de Douro não faz uma obra também... De peças de teatro que tenha visto ao longo da vida, há alguma que tenha marcado mais? Olha, está aqui em Vila Real, por exemplo, uma peça que era As Mulheres da Minha Vida, aquele autor brasileiro que é o António Fagundes. Sim. Agora a minha memória está a funcionar. Vi essa peça aqui para aí há 10 anos, em que ele contracenava com 3 mulheres, também atrizes brasileiras, e era As Mulheres da Minha Vida, um texto fantástico. Porque desde a mulher mais velha, que é do final da vida dele, e portanto a mulher, dá uma forma, a imagem da mulher quando se apaixonou, a mulher depois da fase dos filhos, e a mulher do final da vida dele. E é uma peça com muito humor, mas sobretudo que se faz também pensar na vida, do que é a nossa vida vai mudando. Tem uma grande lição, não é? Foi fantástico. As pessoas que estão à sua volta, os seus parentes, os seus amigos, os seus familiares, quando você ganhou as eleições, disseram: agora estás tramado, que só tens vida para a Câmara e não vais ter vida para nós, não é? É, sobretudo isso, eu sinto isso. Ainda bem que eu já tenho nesta fase da vida os filhos orientados, digamos, ter a vida deles, não é? Se fosse uma fase em que tivesse filhos pequenos, eu acho que não aconselhava ninguém vir para a Câmara. É uma função muito... sem horários, não é? Que nos compromete muito. É preciso também ter alguém do outro lado que nos compreenda para isso. Eu vi na primeira passagem pela Câmara, foi muito difícil para mim. Tinha meus filhos na fase dos 12, 14, 15 anos e era complicado gerir isto também. A sua esposa ainda espera por si para jantar? Sim. 2 meses depois, 2 meses. Entretanto também me divorciei, tenho um novo relacionamento. Esta minha mulher, também pela fase da vida, as coisas nós também vamos vivendo, vamos amadurecendo a nossa postura da vida. Felizmente hoje tenho essa relação mais estável. Na altura também não era que não fosse estável, mas eu compreendo, ele tinha razões, muitas queixas tinha é muito difícil. Eu diria que tinha 99% das queixas todas que eu diria. E 1% que eu tinha de razão também era por vezes difícil de explicar, sabe? É realmente ser autarca, é perceber, e às vezes as pessoas podem não entender, sabe, também chegar a casa e durante um bocadinho o telemóvel não tocar, ou chegar ao sábado e ficar em casa, sabe? Apetece mesmo não sair de casa, porque todos os dias estamos neste corrupio, nesta pressão diária, que é preciso uma grande... alma, aqui uma grande resistência por dentro, um poder de encaixe, de respirar fundo, que não é fácil. Se a gente ferver assim rapidamente, pode ficar um chalupo de repente, ou então, falando seriamente, é uma profissão de desgaste rápido, digamos, falando com os atletas, que exige muito poder de encaixe,
muita contenção, muito poder de análise, respirar fundo. Mas Taboaço é uma terra de atletas, temos um atleta de referência nacional, pelo menos de que me estou a lembrar neste momento, que pode ser até uma imagem de marca de Taboaço. É uma imagem de marca, não é? É verdade, Fábio Cecílio, e foi meu aluno. Foi seu aluno? Foi meu aluno, é verdade. Então conte-nos, ele era bom aluno? Era sobretudo, ele tinha qualidades, e não digo isso por ser ou ter chegado onde chegou. Olha, era uma pessoa muito responsável, muito educado, vai ser muito comprometido em termos de fazer as tarefas, de cumprir as coisas. São princípios, sabe? São muito reveladores. Eu vejo por alunos no passado que logo na altura, digamos, não me surpreenderam onde chegaram hoje. Tinham ser responsável, ser uma pessoa focada nas coisas. Ele gostava muito de futebol, tal como o Luís Martins, que chegou a jogar no Benfica, por exemplo. O Luís Martins vivia futebol. Mas depois dentro da sala de aula eram indivíduos que eram comprometidos, portanto, via-se ali características humanas de personalidade que... Pronto, depois também há uma série de circunstâncias que se vão conjugando, atletas fantásticos que não chegam a determinados patamares e outros chegaram, não é? Mas que há traços de caráter, digamos assim, que são importantes, que dizem logo à partida, se este indivíduo, com este tipo de perfil e de caráter, se houver a oportunidade, ele vai chegar lá. E o Fábio Cecílio foi então deles. Fica então aqui também o nosso recado. Fábio Cecílio está convidado para vir ao nosso podcast, porque é um homem também do nosso Douro, não é? E que nos eleva também no panorama nacional e internacional. Fica aqui o pedido, o Sr. Presidente depois vai tentar agilizar esta ponte para que ele venha cá. Bem. Já agora vou-lhe dizer, olha, foi seu professor, agora tenho que aproveitar. Para finalizarmos, Presidente, já falamos de Taboaço, falamos de si, falamos do que realmente o preocupa, falamos do Douro. O país? Pois, o país também me preocupa muito. E às vezes dou por mim a dizer assim, não sei se sou mais feliz vendo as notícias e lendo os jornais, se desligar-me disto tudo. Acredito, nos dias de hoje, em que somos bombardeados com tanta intoxicação, infelizmente os jornais, e há jornais de referência que continuam a ter, digamos, alguma pureza, não digo, o termo pureza pode ser muito, mas há alguma imagem menos baixa, mais limpa sobre o cenário, e também algumas rádios, porque vemos dá-se cada vez mais tempo de antena, não é? A lixos, as redes sociais. Cada vez, confesso que tenho menos paciência para as redes sociais, digamos, empolga-se muito aquilo que não vale nada, e acho que há pouca seriedade em discutir os assuntos. Temos, por exemplo, uma eleição presidencial onde se confunde tudo, quer dizer, isto nem é uma eleição legislativa, é presidencial, mas depois se confunde tudo, e se tenta, sobretudo, trazer imagens do passado falsas, que não correspondem à verdade, se quer esconder, quer se tapar só com paneiras, se quer promover pessoas que... A desinformação é uma arma muito forte, não é? E vemos políticos do nosso Parlamento que no dia-a-dia publicam coisas falsas nas suas redes sociais, com maior lata, digamos assim, com maior desfaçatez, que há uns anos atrás isso era impensável. Uma mentira dita muitas vezes, não é? Torna-se verdade. Mas temos que nos manter alerta. Eu acho que assim, acho que temos cada vez mais... Acho que não vale tudo, desculpem lá, assim, não vale tudo, e as pessoas, infelizmente, muita gente não é capaz de ter o rigor de perceber que há canais de comunicação que aquilo são altamente contaminados, influenciados com os algoritmos e por aí fora, não é? Mas que, infelizmente, cada vez mais vemos que as pessoas dão, digamos assim, o tempo de antena delas é direcionado para as redes sociais, onde não vão entender e onde menos se aprende, onde menos rigor, menos informação, digamos, de rigor científica é publicitada, não é? Temos que tirar as redes sociais aos nossos filhos o quanto pudermos e mantermos-nos também nós ligados aos livros. Você falou em nomes fantásticos. Temos o nosso Miguel Torga, temos o Abel Botelho, nós temos o Aquilino Ribeiro, nós temos o Guerra Junqueiro, nós temos tantos nomes bons para ler, se calhar é muito mais interessante do que perdermos o nosso tempo nas redes sociais. Muito obrigada, Sr. Presidente, por ter vindo ao Reino Maravilhoso falar um pouco desta experiência que ainda é curtinha, mas certamente vamos voltar aqui para falar de projetos já feitos. Muito obrigada por ter vindo. Claro que sim, também foi um gosto e muito obrigado. Eu quero agradecer então a todos. O Reino Maravilhoso, o podcast fica por aqui. Já sabe que vamos sempre trazendo os melhores convidados para que possa conhecer melhor o nosso território. Obrigada.